nós vamos falar agora sobre a diferença entre perícia contábil e perícia financeira, né? Então, o que é perícia contábil? A gente acabou de ver, né? Agora, dentro da perícia contábil, quais são os temas que podem gerar, né, digamos assim, oportunidade de trabalho para o perito? Bem, em se tratando de perícia contábil, a gente tem que levar em consideração que o objeto é contabilidade, gira em torno da contabilidade, né? Então, caso, por exemplo, uma empresa esteja questionando junto à Receita Federal, qualquer órgão fazendário, né, a incidência ou não incidência de um determinado tributo, se o tributo foi pago corretamente ou não, se deveria ter sido pago ou não, né, essa matéria é uma matéria tributária. Sendo matéria tributária, envolvendo cálculos, obrigações principais e acessórias, cabe ao contador fazer essa perícia, uma vez que esse tipo de matéria é privativa da profissão contábil. Então, a gente está diante de uma perícia contábil, né, com temática tributária. Se essa perícia, por exemplo, envolve uma prestação de conta de condomínio, por exemplo, né, onde o perito ele vai precisar analisar os lançamentos contábeis, documentos que deram suporte a esses lançamentos contábeis, o balancete, se o balancete está certo, se está errado, isso quem vai dizer é o contador que vai atuar nesse momento como perito contábil, tá? Então não caberia aqui, por exemplo, administrador nem economista. É privativo do contador, tá bom? Então teria aqui prestação de contas, mais específico, né? Por exemplo, prestação de conta de condomínio, né? Ou até mesmo, sei lá, um sócio está questionando que um sócio cotista, né, está questionando que um sócio administrador não lhe prestou as devidas informações sobre a contabilidade, sobre os resultados da empresa, tá? Então, caso haja essa dificuldade de comunicação entre os sócios e que acabe gerando, né, um determinado conflito, então esse sócio que se sente prejudicado, ele pode entrar com uma ação na justiça contra o sócio administrador, tá? Então, em havendo esse objeto de perícia, cabe ao contador fazer esse laudo, né? Porque se trata de uma perícia contábil, tá bom? Agora, e o que é perícia financeira? Né? Que muitos confundem com perícia contábil, né? Simplesmente porque o juiz, ele, na sua maioria das vezes, acaba nomeando um perito contador para fazer uma perícia financeira. Uma vez que o juiz ele tem na cabeça dele, né, que quem faz conta é o contador. E se a matéria em questão, né, o objeto da perícia, o que está sendo discutido no processo, é o caso, por exemplo, de um cliente de um banco que está questionando a cobrança de juros, sei lá, juros sobre juros, ou que os juros é exorbitante por causa lá do cartão de crédito que ele não pagou, então os juros é lá de 800% ao ano, sei lá o quê. Essa matéria não é estritamente contábil, é uma matéria que envolve um assunto, uma temática financeira, tá? Então, poderia, nesse caso, essa perícia ser feita pelo contador, né, pelo perito contador, pelo perito administrador, pelo perito economista, tá? Talvez até pelo engenheiro também, né? Porque é uma matéria financeira, e matéria financeira não é privativa de ninguém, né? Acaba que alguns diversos profissionais acabam realizando, né, esse tipo de matéria. Então, um exemplo de perícia financeira aqui seria envolvendo, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, sistema financeiro de habitação, né? Poderia falar mais um aqui, leasing, crédito direto ao consumidor,
que mais? Empréstimo consignado, né? Então, são temáticas, né, que envolvem perícia financeira, tá? Mas que na cabeça do juiz, como eu acabei de falar, ele acha que quem faz conta é o contador, né? Contador faz conta. E se a perícia financeira envolve conta, então defiro a perícia contábil e nomeio o doutor fulano de tal, né? Então, no próprio despacho saneador, né? Em outra oportunidade eu vou explicar o que é despacho saneador. No despacho saneador, o perito, o juiz, ele acaba escrevendo lá, defiro a perícia contábil. Mas não é perícia contábil, né? É uma perícia financeira, tá? E nomeio o doutor Cláudio da Silva Sameiro, tá bom? Então, ou seja, esse tipo de perícia financeira acaba sendo dominada pelo contador, né? Eu não tenho aqui uma estatística, né, para te dar, mas eu fiz uma pesquisa agora recentemente e eu descobri empiricamente, né, por meio dessa pesquisa que eu fiz com vários peritos, né, aqui no Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que 80% deles, né, que tratam de assunto de perícia contábil financeira, 80% são contadores, cerca de 15, mais ou menos, são administradores, 2 ou 3% de economistas e o restante ali, 1%, sei lá, outras formações, tá? Então, esse mercado é um mercado que ele é dominado pelo contador, tá? Tanto é isso que os contadores, né, ou que o Conselho Federal de Contabilidade já tem uma norma técnica de perícia contábil há muitos anos. E que agora, se eu não me engano, de uns 3, não, acho que de uns 4 ou 5 anos para cá, é que o Conselho Federal de Administração meio que fez um copia e cola da norma, né, da perícia contábil, né, e colou e criou a sua própria norma de administração, né, de perícia em administração. Tá? Então, de fato, esse mercado é um mercado que é dominado pelos contadores. Tá? Infelizmente, os alunos, né, dos cursos de ciências contábeis, né, que eu acredito, né, que no Brasil inteiro desconhecem as oportunidades, né, de se atuar, né, nesse mercado, né, de entrar nesse mercado, que é um mercado que você pode trabalhar em casa. Você não precisa largar o seu emprego. Você não precisa viver de perícia. Você pode trabalhar na sua casa. Você tem lá seu emprego, a sua loja, talvez você seja um empreendedor, talvez você até tenha o seu escritório de contabilidade, né? Onde você vai acoplar mais um serviço. Então, a perícia é uma área que dá para você viver de perícia, né? Conheço diversas pessoas, diversos colegas que têm escritório de perícia, né? Que trabalham como nomeados por juízes, mas também têm contratos com grandes empresas, né, para atuarem como assistentes técnicos, né? Dependendo da empresa, do nicho da empresa, do mercado, né, essas empresas possuem alto volume de processos, né, de demanda judicial, seja por Código do Consumidor, seja o banco por causa lá sei lá, do contrato que o cliente está questionando. Então, o departamento jurídico dessas empresas contratam peritos para atuarem como assistentes técnicos, né? E fazem lá um contrato, não sei, alguns pagam lá um valor fixo mensal e mais uma participação, um valor, né, por cada processo, tá? É bem assim, tá? Então é um mercado bem interessante para quem quiser ganhar aí uma renda extra ou viver
da perícia, ok? Bem, a Alana Nunes aí está dizendo, né? Pô, que bom que o juiz pensa assim, né? Para quem é contador é bom, né, Alana? Né? Mas os administradores estão chegando aí. Então a gente, ó, quem é contador aí, né? Vamos estudar, vamos aí nos aperfeiçoar, né? Ser perito, né? É uma jornada, não é algo simples, tá? Você tem que se dedicar, tem que estudar, né? Tem que começar fazendo o primeiro laudo ou o primeiro cálculo de liquidação de sentença, né? Que a gente vai falar aqui. E aos poucos você vai aprofundando, vai estudando, vai trocando conhecimento com os colegas, né, e vai se aperfeiçoando e vai ganhando cada vez mais de mercado. É um processo, é uma escadinha que você vai galgando aí à medida que você vai caminhando nesse mercado, ok?